Oi, gente, tudo bem? Estamos começando então mais um programa da nossa série especial A Era do Clima, rumo à COP30. COP30, reunião que vai ser realizada no mês de novembro, aqui no Brasil, em Belém, lá no Pará. É a primeira vez que essa importante reunião no guarda-chuva da ONU vai acontecer no ambiente amazônico. E hoje, para conversar conosco sobre sustentabilidade, sobre a COP, temos o prazer de receber o Eugênio Pascoal, ele que é chairman da Marsh McLennan no Brasil. Eugênio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Eduardo. Prazer enorme estar aqui com vocês aqui no Estadão, com 150 anos, e a Marsh McLennan também, que é uma empresa de 150 anos, nessa agenda tão importante. Obrigado pelo convite. Tá certo. Eugênio, acho que a gente podia começar explicando um pouco, né, qual que são os principais pilares de atuação de vocês, não aqui só no Brasil, claro, mas no mundo, né? Quais são as principais áreas que vocês estão olhando no momento? Perfeito. A Marsh McLennan é uma empresa que tem 4 unidades de negócios bastante distintas, todas elas focadas em riscos, seguros e estratégia e pessoas. Então, na parte de riscos e seguros, nós temos a Marsh, que é uma corretora de seguros e também muito especializada na parte de gerenciamento de riscos e toda a parte de consultoria de riscos, junto com a Guy Carpenter, que é uma empresa focada só no mercado de resseguro, ou seja, ela protege as seguradoras. E na parte de consultoria nós temos a Mercer, que é uma empresa focada na parte de talentos, na parte de remuneração, na parte de pessoas, no pilar de pessoas, e a Oliver Wyman, que é uma empresa focada na estratégia, na consultoria estratégica. Então, o que nós nos orgulhamos muito e que nos diferencia bastante, colocando o cliente no centro, é que nós conseguimos olhar, né, os 3 pilares que compõem uma organização, que são as pessoas, a estratégia e os riscos. Essa é a forma como a Marsh McLennan está estruturada e de uma maneira bastante interessante, que somos uma empresa global, temos aí 85 mil colegas ou funcionários aí no mundo inteiro, distribuídos em 130 países, e com faturamento global aí na ordem de 25 bilhões de dólares. Não, Então é bastante coisa. é bastante Tanto coisa. em faturamento como em distribuição Como pelo distribuição mundo, pelo mundo e pessoas tudo e tal. mais. Nós somos os maiores consultores na parte de seguros aí do mundo, tendo uma presença aí bastante forte e muito focada na parte de conhecimento, na parte de toda a parte de inteligência, com esses 150 anos de empresa aí ao longo do tempo. Bom, e trazendo um pouco a conversa para o nosso tema aqui, né, que é a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, das mudanças climáticas globais, Eugênio, claro, o risco climático hoje está na mesa aí, né? E aí, no caso de vocês especificamente, você pudesse nos contar um histórico, né, de como isso surgiu, como que isso está sendo tratado hoje, quais são os principais temas dentro desse guarda-chuva aí dos riscos climáticos que vocês tratam. Perfeito. A Marsh McLennan sempre foi muito focada na parte ambiental, na parte de risco climático, e isso já há muitos anos, né? Então, posso te mencionar, por exemplo, né, a nossa participação no Global Risk Report, que é um relatório de riscos globais elaborado todo ano em Davos para o World Economic Forum. A Marsh participa ela contribui com esse relatório já há 20 anos. Então, durante esses 20 anos, todos esses aspectos, né, que influenciam os negócios no Brasil, que influenciam a sociedade, que influenciam toda a propulsão, né, de desenvolvimento, sempre foi um foco muito grande de estudos da Marsh McLennan para ajudar a sociedade. Bom, durante esses 20 anos, o que a gente viu? Né, ao longo dos anos, os riscos prevalecendo, tanto da parte de riscos econômicos, sociopolíticos, né, geopolíticos e tudo mais. E o que a gente vê nos últimos 10 anos é um incremento enorme e um protagonismo muito grande de preocupação com os riscos climáticos. Então, a partir daí, a Marsh McLennan realmente fez uma estrutura muito focada nisso com as suas 4 empresas. Então, o que isso significa, na verdade, para a gente? Né? Se a gente pegar o último relatório, né, global de riscos emitido pelo World Economic Forum, a gente vê que tem ali, nas preocupações, nos próximos 2 anos, ela está muito focada em desinformação, né? Que é o que a gente vê muito, o que a gente está acontecendo aqui no mundo.
mas imediatamente após você tem os riscos climáticos. E se tiver uma visão ao longo de 10 anos, os 4 primeiros riscos que estão focados por todo esse relatório, que foi conduzido através de pesquisas, né, com sociedade civil, com órgãos governamentais, com empresas e o meio também político né, e organizacional das nações, eles apontam para os próximos 10 anos os maiores riscos, os 4 principais riscos são riscos climáticos, com perda de biodiversidade, com grandes catástrofes e por aí vai. Então, há uma preocupação muito grande com isso e uma dedicação muito forte da empresa nesse panorama que foi traçado. E a gente está vendo na COP30 uma oportunidade de mostrar para a sociedade toda, globalmente, com foco também no Brasil, né, quais são as ações que se devem tomar com isso. Então, nós temos aqui, hoje, já falando das nossas empresas, como elas se dividem em risco, estratégia e pessoas, vários pilares, né, identificados de riscos que aparecem aí como muito fortes em toda essa conjunção que nós temos hoje em dia e como que a gente pode tratar esses riscos, né, por meio aí de adaptação, porque já sabíamos aí que a parte toda de prevenção e de tudo mais já passou do tempo. Entendi. Né? E quando você fala de desinformação, só para voltar um pouquinho no que você está falando de desinformação geral, não é só climática. Não, né? desinformação Isso é um risco... geral. Esse é o risco primeiro que foi identificado no World Economic Forum. O jornalismo ainda é importante, gente. Né? Ó, por isso Exatamente. Então, a desinformação, né, ou informações enganosas, as fake news, todas essas coisas, que para o lado de vocês de jornalismo é muito importante. Claro. Então, essa é a principal preocupação nos próximos 2 anos. É o que a gente está vendo acontecer. Claro. Né? E aí, na questão do risco climático, tem todo esse debate de mitigação, adaptação, ou seja, já passamos do tempo de mitigar, né? Agora já tem muita coisa do tempo de mitigar, e agora é a adaptação. Então, a marcha é muito focada na adaptação, né? Através de quê? De gerenciamento de riscos, de conhecer os riscos e tudo mais. E isso tudo a gente vê que a nossa sociedade ela evoluiu de uma maneira muito focada, a sociedade que eu digo em geral, né? Tanto as empresas como as pessoas e tudo mais, muito focadas nos riscos mais tradicionais. Risco de incêndio, risco de... Né? Enfim, os riscos estão mais visíveis, de acidentes e tudo mais. E esses riscos que passam a ser mais invisíveis, né? ou não tangíveis, como o risco climático, e não houve uma preparação das empresas para isso. Então, o nosso grande papel na Marsh hoje, que é a principal empresa na parte de identificação de risco, é ajudar as empresas a conhecer os seus riscos de uma magnitude muito mais abrangente, pegando toda a parte que aí inclui riscos climáticos, outras responsabilidades, o cyber risk, né, que hoje também faz parte de uma conjunção de fatores aí muito importantes. Se eu pegar o pilar de pessoas através da Mercer, nós temos aí uma preocupação muito grande também com os riscos que as pessoas estão sujeitas, focando aqui na parte de risco climático, com toda essa transformação que nós estamos vendo, que é um assunto pouco falado, né? Mas se a gente olhar, né, a fuligem, né, que paira no ar, né, e que tem uma capacidade de deslocamento através da dispersão dessas partículas todas, é um grande influenciador das doenças respiratórias hoje que toda a população sofre, população global mesmo que eu estou falando, né, que hoje aqui no Brasil nós sentimos, né, quando teve as queimadas lá da Amazônia e tudo mais, essas partículas conseguiram chegar até aqui, né, no Sudeste. Então, são coisas interessantes que nos influenciam muito. E tudo isso nos leva à preocupação de que você tem uma sobrecarga do sistema de saúde. Perfeito. Né? Então, se a gente olhar o SUS, olhar todo o sistema de saúde e tudo mais, há uma sobrecarga nítida com relação a isso. Então, nós temos uma preocupação muito grande também de envolver, né, não só os riscos de alagamento, inundação e tudo mais, mas também os riscos de pessoas. E falando de pessoas, a transformação que essas condições climáticas extremas trazem também para os trabalhadores. Né? Então, há uma mudança, há um estudo também muito forte, uma consultoria muito forte também da Mercer, nessa parte de transformação dos hábitos de trabalho.
né? Como que as empresas têm que se Para preparar diminuir esse risco para que a diminuir pessoa... esse risco das pessoas, que acaba acarretando também um custo alto para as empresas, com absenteísmo, com tratamentos de doenças, seguros, planos de saúde e de tudo mais. Então, esse é o pilar da Mercer, com esse tratamento no foco ambiental. Tem, inclusive, né, a gente aqui no Estadão já deu isso algumas vezes, tem o professor Paulo Saldiva, né, que é uma grande referência, é um grande estudioso de poluição atmosférica, uma das referências mundiais, que é aqui da Faculdade de Medicina da USP, né? E ele faz estudos mostrando, por exemplo, o CT, o fiscal da CT que fica 8 horas num cruzamento poluído de São Paulo, é o equivalente a ele fumar 7 ou 8 cigarros. Como é que essa pessoa está se sobrecarregando na saúde? Você olha a construção civil, é outra coisa. Entendi. Né? Como que a construção civil evolui de uma forma realmente mais Ou seja, saudável, essa preocupação toda já acaba resultando em produtos para as empresas. Produtos e assessoria e consultoria para as empresas para a transformação dessa forma de trabalho. E aí, se nós vamos para o lado da Guy Carpenter, como eu falei, que é uma empresa focada aí na parte de resseguro, né, de proteger as seguradoras para os riscos que estão aparentes. Na Guy Carpenter, nós estamos muito focados na proteção, no gap de proteção que nós temos hoje dessas condições climáticas. Então, as seguradoras não estão preparadas e nem oferecem cobertura total para todas essas condições climáticas e todos esses acidentes que têm acontecido aqui no Brasil. Então, nós estamos trazendo com a Guy Carpenter toda a experiência global que nós temos para implantar aqui no Brasil modelos de proteção. E já fomos os primeiros a lançar um programa probabilístico que mapeia todas as condições atmosféricas e geográficas do Brasil com relação a toda essa variação de temperatura, pressão e das condições climáticas. Então, esse é um trabalho muito interessante que foi lançado no final do ano passado aqui no Brasil, já ajudando as seguradoras a criarem produtos para que possam realmente oferecer à sociedade de uma maneira mais tangível, né? Porque não preciso citar aqui o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas, enfim, isso já é um tema extremamente debatido. Claro. Você sabe disso, nós não tivemos capacidade no mercado segurador de absorver os riscos e de dar o tratamento essencial para toda essa catástrofe. Então, é um estudo muito grande, inclusive sendo apresentado agora, né, nos próximos meses aqui para a COP, o tratamento também para os incêndios florestais que tem acontecido. Isso Brasil a gente está falando. Isso Brasil que a gente está falando. Estamos trazendo toda essa expertise aqui para o Brasil para apresentar ao mercado segurador e como que o mercado segurador pode utilizar isso através de proteções de resseguro, né, com resseguradores já experientes com isso. Nós temos experiência não só, temos experiência globalmente, mas não só nos países desenvolvidos, onde já são bastante nítidas as catástrofes, mas temos também na América Latina, com experiência no México, onde implantamos esse tipo de proteção, e mais recentemente na Colômbia. Então, há um movimento bastante interessante, né, através da Guy Carpenter para esta proteção toda, para que o mercado segurador tenha elementos de proteção, né, para a própria seguradora. Entendi. De oferecer esse tipo de produto para o mercado segurador. Ou seja, dependendo de onde a empresa se situa, né, vai ter mais ou menos risco. Exatamente, vai ter mais ou menos riscos. E combinado com a Marsh, nós temos um produto que chama-se CentRisk. Esse CentRisk ele foi lançado exatamente para ajudar as empresas no momento que passamos hoje com relação a toda a sua cadeia de produção. E o que significa isso? Hoje, o grande risco que você tem é uma empresa produzindo um determinado produto, ela depende de fornecedores de várias áreas, tanto do Brasil como do exterior e tudo mais e tal. E não se sabe quais são, né, um dos maiores problemas que nós vimos, realmente, desde a pandemia, foi exatamente isso, com todos os confrontos geopolíticos que nós temos encontrado aí. As guerras tarifárias. As guerras tarifárias e tudo mais. E esse nosso sistema, ele ajuda a reconhecer em tempo real toda a rota, né, de entrega dos produtos ou de recebimento dos fornecedores e ajudando os nossos clientes a desviar a rota ou ter uma outra... Ou seja, onde vai ter um obstáculo, dá para desviar aquilo. Exatamente. E identificar também pontos
mais eficientes de armazenagem e distribuição. Então, é um trabalho bastante interessante. E o último pilar que eu queria mencionar é a outra empresa, que é a Oliver Wyman, que faz toda a parte de estratégia. A Oliver hoje, na parte de ajudando muito no setor bancário, então hoje nós tivemos aí uma participação muito grande em todo o estudo e apoiando a Febraban na parte de taxonomia e agora também fazendo muitos estudos junto com as empresas todas, com todo o mercado financeiro, no sentido de se adaptarem com a parte toda de financiamento ecológico. Isso nós estamos com a Guy Carpenter trabalhando em parceria com o EcoInvest, né, que é um sucesso aqui no Brasil, lançado aqui recentemente pelo Tesouro Nacional, pelo Tesouro, junto com o Inter-American Bank de Desenvolvimento. E, enfim, a Oliver que ajudou a estruturar toda essa proteção, que na verdade é uma proteção cambial para poder atrair investimentos na recuperação das florestas degradadas. Vai segurar o crédito. Vai segurar o crédito, exatamente. Então, e isso a gente está falando de mercado de carbono, de tudo isso? O mercado de carbono é um mercado que, claro, já tem a legislação, mas falta uma parte final de regulamentação. E que também estamos muito focados nisso, trazendo todos os elementos e artifícios para que a gente possa ter uma regulamentação realmente de proteção aí de toda essa cadeia do mercado de carbono. Assim como a questão das soluções baseadas na natureza, né? Isso hoje em dia está muito em voga, né? Principalmente até por causa da COP, né? De a gente... soluções baseadas na natureza, o próprio nome já diz, né? Obter soluções que estão na natureza para, claro, a gente se adaptar aí às mudanças climáticas, né? Porque isso também é um mundo gigantesco, né? Também é um mundo gigantesco, exatamente. É um universo enorme, né? Que passa inclusive por isso, né? Por isso. Reflorestamento, enfim. Exatamente. Várias, né? Ou seja, isso tudo está dentro do escopo de vocês. Está dentro do nosso escopo. Então, eu fico interessante. muito feliz de trabalhar numa área dessa, que a gente vê que é uma contribuição incrível, né, que o mercado de seguros pode dar, mercado de seguros, de estratégia, de consultoria de pessoas, que pode dar para toda essa transformação que nós estamos passando atualmente. Agora, Eugênio, você falou rapidamente sobre a questão dos riscos climáticos em relação a desastres, né? Mas, por exemplo, no caso da agricultura, né? Por exemplo, problema de crise hídrica. Sim. Ou excesso de chuva, de repente, apesar que isso está cada vez mais raro, principalmente aqui no Cerrado brasileiro, mas onde o agronegócio está mais pungente. Mas essa questão aí da agricultura, no caso específico do Brasil, que é um player importante, o agronegócio, isso também está dentro do olhar de vocês. Eduardo, isso é um dos pontos principais que nós temos atuado, né? E nós temos hoje em dia aí já atuando no Brasil, os seguros paramétricos, que é exatamente se definem os parâmetros esperados de chuvas, de seca, de tudo mais, e ao ultrapassar esses parâmetros, então entra uma cobertura específica para isso. Esse é um seguro que não está tão difundido no Brasil, porque ele ainda não tem uma massa crítica, né, ideal, mas certamente ele é uma das proteções mais importantes que existem aí para a nossa parte de agricultura. Vou te dar um exemplo. Nós estamos trabalhando muito como parceiros com um projeto muito bacana e que ele praticamente ele abrange microprodutores, né? Então, esses microprodutores, esse projeto se chama Blue Marble, quer dizer, um mármore azul, né? Então, é um Blue Marble, enfim, que ele, na verdade, ele dá uma proteção. Isso é uma startup, né, que ela está suportada por alguns membros do mercado segurador e investidores, e a Marsh McLennan é um desses protagonistas. Dá fomento para a ideia. Tá. E isso tem por trás também a Nespresso, né, com os pequenos produtores que existem na América Latina e em outros lugares do mundo. Então, pega a África, América Latina e alguns produtos. O Brasil não está incluído ainda. Parte da produção do Nespresso sai aqui de Minas e São Paulo. Então, o Brasil está entrando nessa era agora. Então, são os pequenininhos produtores ali, exatamente com o seguro que você mencionou, o seguro paramétrico. Né? Então, nós damos essa proteção para isso. Agora, evidentemente, as nossas grandes lavouras e tudo mais
também tem capacidade de acessar a esses produtos de uma maneira bastante interessante, né? Então, há uma preocupação muito grande com relação à agricultura e isso se une também às preocupações do governo, né? Se a gente olhar né, o plano de ação do governo ecológico, aliás, é uma coisa muito interessante que ele está, né, ele vai ser lançado agora, daqui a pouco, estava em audiência pública e tudo mais, mas é um plano que eu fiquei muito impressionado porque ele está muito bem equacionado com todas as forças e engrenagens de desenvolvimento do país. Então, ele abrange não só a parte de agricultura, de pecuária, mas a proteção imediata dos biomas, que aí entra o EcoInvest, né, para dar suportar tudo isso, a parte de cidades, a parte de transportes. Então, é uma coisa bastante interessante. Eu fiquei muito bem impressionado quando fui apresentar pela Secretaria de Meio Ambiente, né, todo esse programa que se conecta com todas as indústrias. Então, o diálogo hoje que existe entre o governo e o setor privado, e isso eu estou falando na parte de seguros, né, e de proteção, que está sendo intermediado pela CNSEG, pela Confederação Nacional de Seguros, é impressionante. E esse é um motivo muito grande de nós estarmos atuando muito fortemente com a CNSEG para apresentar, junto com outros seguradores, evidentemente com todos os seguradores, um plano que abranja todo esse plano de ação do governo. Então, eu acho que esse é o principal ponto que está sendo levado para a COP30 esse ano no mercado do mercado. Ou seja, a gente falou aqui da lavoura, mas não podemos esquecer das cidades, né? Afinal, a maior parte da população brasileira. Né, isso vivemos. também, ou seja, isso pelo que você deu spoiler, isso também está incluso aí nesse pacote. Está incluso nesse pacote. E falando em cidades, me lembro aqui de mencionar aqui que é um projeto muito interessante, o ICLEI, que é essa rede rede independente de estados com um foco muito que grande é muito voltada para o desenvolvimento a questão sustentável. urbana. Nós, na Marcha, estamos em parceria com o ICLEI para a América Latina. Esse é um estudo que está acontecendo agora, nesse momento, né, para ser apresentado também já para ser concluído para a COP30 de uma maneira muito bem estruturada para as cidades da América Latina, que inclui o Brasil. Então, isso é de como elas estão se adaptando à cidades. questão das mudanças climáticas. Exatamente, um programa de adaptação de clima para determinadas cidades. Então, há um movimento muito grande hoje dessas redes, das associações e tudo mais, e nós da Marcha Macarena estamos muito empenhados em fazer esses trabalhos, seja pro bono, seja contratados e tudo mais, então, porque é um avanço muito importante aí que nós temos. Porque nas cidades tem muita coisa para fazer também, soluções baseadas na natureza. Um caso que eu me recordo agora, eu já entrevistei aqui em São Paulo mesmo o prefeito de Seul. Seul, por causa lá dos anos 80, eles tiveram a Copa, tiveram os Jogos Olímpicos, tal, eles fizeram uma grande reurbanização da cidade. E uma das coisas que eles fizeram, né, a gente aqui, o prédio do Estadão, para quem não conhece São Paulo, está às margens da marginal do Rio Tietê, eles destruíram uma marginal lá para o rio voltar a ser rio, né? Isso foi uma coisa revolucionária, que aqui em São Paulo acho que não tem espaço para isso. Mas certamente não vamos conseguir fazer isso. Exato, mas é só para dar um exemplo de Mas como... tem muitas soluções, como praças verdes, né, toda a parte de captação de água e tudo mais. Então tem uma preocupação muito grande aí de purificação do ar, principalmente. Interessante. Né? Agora, gente, só para não deixar passar, você falou rapidamente no início de riscos geopolíticos, né, tudo isso. O Brasil entra de alguma forma, vocês também têm um setor voltado para terrorismo, né, pelo que eu pesquisei, porque infelizmente vocês, a empresa, o grupo de vocês, foi diretamente afetado com o ataque terrorista das Torres Gêmeas, né? De 11 de setembro, vocês tinham escritórios lá, perdemos mais de 350 pessoas ali, né? E isso, o Brasil entra nesse pacote também, ou aqui no Brasil não há esse risco? Essa é a minha curiosidade. Por enquanto, aqui no Brasil, nós estamos um pouco assim livres desses ataques, né? Então, mas evidentemente, quando existe um grande evento, né, uma coisa que se mobiliza, por exemplo, no G20, essas coisas todas aí, realmente há de se prestar atenção assim nesses movimentos todos, e há uma inteligência, sem dúvida nenhuma, por trás, que é tudo comandado lá por fora. Entendi. E uma outra curiosidade que eu tenho, a gente falou aqui já de vários pacotes, né, principalmente, claro, ligado à sustentabilidade,
Isso no dia a dia de vocês, como que é feito? Eu queria um pouco dos bastidores, assim, por exemplo. Imagino, claro, vocês têm milhares de consultores aí Sim. pelo mundo. Isso tudo é feito da porta para dentro? Ou tem muita parceria, sei lá, com centros de pesquisa, com universidades? Como que é essa geração de conhecimento que vocês Então, fazem? essa geração de conhecimento é impressionante, Eduardo, porque realmente nós temos muita parceria, muitos centros de influência que nós frequentamos, né? Então, aqui no Brasil, nós frequentamos todos os centros, praticamente todos os centros de influência, por exemplo, te dou o exemplo de infraestrutura, de energia limpa, né, de todas essa parte de saneamento e tudo mais. E lá fora também tudo cascateado. Então, porque nós somos uma empresa dividida por especialidades. E todas essas especialidades, elas se conectam verticalmente e conseguem ter todas essas informações através dessas parcerias, que são feitas, né, no mundo inteiro afora. Então, nós temos várias parcerias hoje em atuação, né, muitas delas aí que nos fomentam de todas essas informações. Como eu citei, a parte do World Economic Forum. Perfeito. Né? Então, tem sempre muita coisa com universidades, com a parte acadêmica toda. Então, E, hoje em dia, nós temos um banco de dados, né, com esses 150 anos de história e de captação de dados, de toda essa evolução de riscos, de uma maneira muito rica. E com o advento da inteligência artificial, nós estamos realmente tendo uma vantagem assim, uma vantagem de trabalho muito, muito bacana. Onde a gente realmente já temos o nosso próprio chat de GPT dentro da companhia. Vocês, né? Desenvolveram já vocês. desenvolvemos os nossos, totalmente protegidos, é uma empresa muito protegida com os nossos dados e tudo mais, e que você ali consegue ter acesso a todas essas informações e fazer estudos, né, com inteligência artificial, assim, praticamente assim, em minutos. Inteligência artificial, ou seja, é uma ferramenta poderosíssima, mas, claro, não vai resolver todos os problemas. Não vai resolver, mas nessa parte de inteligência ela ajuda Ela ganha demais. tempo, faz ganhar muito tempo. tempo para dar todos esses estudos. Mogeni, a gente já falou aqui, claro, dos vários produtos, dos vários caminhos que tem aí em relação vamos dizer, a segurança climática, né? E especificamente na COP, você já deu já fez alguns comentários e tal, que vocês vão estar presentes lá na COP, vão apresentar estudos, mas se pudesse explicar um pouco melhor, ou seja, qual vai ser a presença de vocês na COP, diretamente lá em Belém? Bom, Ou COP, do setor como um todo? Perfeito. Na COP, especificamente com a Marsh McLennan, nós vamos estar com uma delegação de umas 18 pessoas. E dessas 18 pessoas, eu garanto que 15 delas, ou 12 delas são globais. Perfeito. Então, as pessoas que vêm de vários locais aí do mundo para nos ajudar nessa coisa toda. Lá na COP nós vamos apresentar em primeira mão na Blue Zone, na comunidade aí global, o estudo do Eco Investment, que nós fizemos aqui no Brasil e que chamou muita atenção globalmente. Então, esse é um dos pontos que nós vamos estar bastante atuantes. O outro ponto que a gente vai estar muito atuante, com uma agenda bastante cheia, é na Casa do Seguro, que foi montada pelo CNSEG, pelo setor. E esse setor, nós temos aí praticamente, são 11 ou 12 apoiadores da Casa do Seguro, a Marsh McLennan é uma delas, onde nós vamos participar de várias discussões com vários setores, né, produtivos, né, com esse setor de transporte, de energia limpa, enfim, de indústrias e por aí vai. E captando, então, todas essas informações, todas essas transformações, e como eu falei também, a CNSEG muito focada e integrada com o setor público. Então, a participação na Casa do Seguro é exatamente construir um engajamento do setor público com o setor privado e com o setor de seguros. Então, isso aqui está sendo muito puxado, e eu faço uma referência aqui à CNSEG, que está fazendo um trabalho espetacular nisso, pela primeira vez no Brasil, e nós vamos ter, pela primeira vez na COP, um documento oficial do setor de seguros, que nunca foi apresentado em COP nenhuma, né? Porque é fundamental.
Como é que você vai proteger? Você mencionou o mercado de carbono. Como é que você dá garantia para tudo isso, né? Como é que você protege as grandes obras de infraestrutura que têm que ser feitas, né? Não para mitigação mais, mas para adaptação, né? Então, essas grandes obras de infraestrutura todas, nós temos que pegar, por exemplo, o saneamento, que aliás é uma coisa bastante bacana, que desde o marco do saneamento nós já temos uma evolução bastante grande, mas vamos lembrar que ainda temos aí 90 milhões de brasileiros ainda sem esgoto, 30 milhões sem água, né? Sem água potável. Então, como que o mercado de seguros ajuda nesses projetos todos? Que, aliás, o Brasil tem o maior pipeline de infraestrutura do mundo. Né? Então, esse pipeline de infraestrutura, já com projetos estruturados, eles precisam de garantia, eles precisam de seguro, eles precisam do foco ambiental, eles precisam de tudo isso. E o mercado de seguros tem que estar inserido nisso, nessa conversa toda, né? Para viabilizar o quê? Os investimentos. Né? Então, para esses grandes projetos, ninguém vai colocar dinheiro nesses grandes projetos se não tiver segurado e de uma maneira muito bem específica. Amarrada. Então, todas essas discussões nós vamos ter lá, apresentando, né, produtos, apresentando soluções na parte de garantias, na parte de proteção ambiental, de tudo mais. E a CNSEG, no final, vai entregar um documento oficial para o governo, amarrando todos esses pontos dentro de acordo com o plano de clima do governo. Então, a gente realmente espera que tenha um push muito maior, um empurrão muito maior aqui da área de seguros para o Brasil, que é, se a gente olhar o Brasil até nas nossas consciências de pessoas, nós não somos muito afetos a seguros. É verdade. Né? Então, porque sempre vivemos num país não catastrófico. Exato. E essa mudança de página agora para um país catastrófico, e não só isso, com todos os riscos inerentes que aparecem. Tem a subida do nível do mar também, que a gente tem nem a subida conversa, do nível do mar, tem tudo isso, né? Então, você tem a subida do... Né, há estudos também dessa modelagem que a H. Carpenter fez, que se o clima chegar a 3 graus de subida, nós temos impactos severíssimos. E não estamos longe disso. Né? Muito severos mesmo, com Porto Alegre, ou Rio Grande do Sul, atingindo aí picos de 300% mais graves. Né? Rio de Janeiro também, Curitiba. Então, são as 3 cidades que foram apontadas de maior risco de severidade com incrementos de temperatura. E você diz mudanças no padrão de chuva. Do padrão. E o risco de água também, como você mencionou. Então, tem muitos estudos sendo feitos, nossa agenda é muito forte lá em Belém. E, enfim, estamos com uma delegação bastante grande lá para discussão desses temas todos aí, né, da parte de transporte, de descarbonização, como é que se cria toda essa infraestrutura para descarbonização dos transportes, né, de tudo mais. Há uma discussão muito grande com os marítimos, há a discussão do avião, né? Do avião de SAF, né, também da parte toda de combustível dos aviões. Então, isso tudo tem implicações com o seguro, e o seguro sempre atrelado aos financiamentos. Então, os órgãos financiadores estão cada vez mais atentos, né, para a proteção do ciclo todo aí desses grandes... Para ter dinheiro para fazer as coisas. Para ter dinheiro para fazer as coisas, exatamente. Tá certo. Então, bom, Gênio, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. E eu vou fazer uma última pergunta que eu estou fazendo para todo mundo que passa aqui pelo nosso programa. Né? O que o cidadão Eugênio espera dessa COP? Ou seja, você está otimista em termos assim de planeta, das gerações futuras e tal? Você é um otimista ou mais cético? O Eduardo, com todas as coisas que possam ter assim de desafios para essa COP, eu acho que é uma grande oportunidade para o Brasil. Né? Do Brasil ser realmente um protagonista disso, com toda a nossa parte de energia limpa, de todos os nossos biomas e tudo mais. E uma oportunidade para o mundo ver a realidade, né, do que nós estamos ali na Amazônia, do que nós precisamos fazer. Né? Então, eu sou muito otimista com relação a isso e estou muito otimista com relação à participação e inserção do mercado de proteção de seguros, de toda a parte de financiamento de todos esses projetos ecológicos e toda a parte também que nós podemos ajudar na parte de pessoas. Então, há uma conjunção de fatores aqui que nos entusiasma demais. E eu, pessoalmente, estou assim, extasiante de participar disso, né? Porque é uma coisa que
que nos dá uma satisfação muito grande de poder contribuir para um mundo melhor. Então, eu acho que essa é um tom que realmente está nos permeando assim na companhia inteira como uma forte contribuição que nós podemos fazer nesse momento. E eu estou confiante que nós vamos dar essa virada. Que bom, tá certo. Eugênio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nossa, obrigado você, Eduardo. Prazer enorme estar aqui com o Estadão e com você aqui. Muito obrigado. Esse trabalho que você está fazendo de divulgação é espetacular. Muito obrigado também. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, então essa foi mais uma conversa especialíssima, né, dentro da nossa série especial A Era do Clima, rumo à COP30. Toda semana uma conversa diferente com algum executivo ou alguma executiva aqui do Brasil até a COP. Então fiquem ligados, né, nos nossos sites, nas redes sociais e também, claro, no jornal impresso do Estadão, tá bom? Até a próxima semana. Um grande abraço. Tchau.